Se você acorda cansado mesmo depois de dormir 8 horas, se sente a mente nebulosa no meio da tarde, se pega se distraindo a cada 5 minutos, ou se a ansiedade virou sua companheira constante, eu tenho uma notícia para você. O problema provavelmente não é você. Não é falta de disciplina, não é preguiça, não é fraqueza mental. O problema é que seu cérebro, esse órgão incrível que te trouxe até aqui, simplesmente não foi projetado para o ambiente em que você vive hoje. E neste vídeo, vou te mostrar exatamente por que isso acontece e, mais importante, o que você pode fazer a respeito. Fica comigo até o final porque a solução pode ser muito mais simples do que você imagina. Vamos começar com uma verdade desconfortável. Seu cérebro tem essencialmente a mesma estrutura que tinha há 10 mil anos. Pensa comigo. Enquanto a humanidade levou milhões de anos para evoluir biologicamente, a revolução tecnológica e cultural que vivemos aconteceu em apenas algumas décadas. Nossos avós não tinham smartphone, nossos bisavós não tinham eletricidade em casa, e nossos ancestrais mais distantes viviam em pequenos grupos, acordavam com o sol, dormiam quando escurecia e passavam seus dias caçando, coletando e interagindo face a face com algumas dezenas de pessoas no máximo. O cérebro humano foi moldado para esse ambiente. Ele foi otimizado para detectar ameaças na savana, para memorizar onde ficam as melhores fontes de água e alimento, para ler expressões faciais e construir laços sociais profundos com um grupo pequeno. Nosso sistema nervoso foi calibrado para lidar com perigos reais e imediatos. Um predador, uma tempestade, um conflito tribal e depois relaxar. O estresse era pontual, não crônico. A atenção era dirigida para o que realmente importava: sobrevivência e conexão. Agora pula para hoje. Você acorda e, antes mesmo de sair da cama, já está checando notificações. Dezenas, talvez centenas de mensagens, e-mails, atualizações. Seu cérebro, que foi feito para monitorar um território físico limitado, agora precisa processar informações do mundo inteiro. Antes você conhecia 30 pessoas. Hoje você acompanha centenas ou milhares nas redes sociais. Antes você tinha que se preocupar com ameaças visíveis. Hoje seu cérebro é bombardeado com notícias de crises, conflitos, pandemias, desastres. Tudo em tempo real. Tudo competindo pela sua atenção. E aqui está o problema. Seu cérebro não consegue diferenciar uma notificação de e-mail de um tigre dentes de sabre. Para o sistema nervoso primitivo, tudo é tratado como potencial ameaça, e isso te mantém em estado de alerta constante. Vamos falar sobre algo que a maioria das pessoas não percebe. Estímulo em excesso não te deixa mais produtivo, te deixa exausto. O cérebro humano tem uma capacidade limitada de processar informação. Neurocientistas chamam isso de largura de banda cognitiva. Pensa nela como a memória RAM do seu computador. Quando você abre programas demais ao mesmo tempo, tudo fica lento, trava e eventualmente o sistema colapsa. Com o seu cérebro é a mesma coisa. Todo dia, do momento em que você acorda até a hora de dormir, você está processando uma quantidade absurda de dados. Cores vibrantes, sons altos, luzes artificiais, textos, imagens, vídeos, conversas, decisões. Cada notificação, cada e-mail, cada post que você vê exige um micromomento de atenção. E esses micromomentos se acumulam. O resultado? Fadiga neural. Seu cérebro literalmente se cansa de processar, e quando isso acontece, você sente aquela sensação de não aguento mais pensar, mesmo que não tenha feito nada fisicamente exigente. E tem mais. O cérebro não foi feito para multitarefa. Ele foi feito para foco profundo. Quando você alterna rapidamente entre tarefas, responde uma mensagem, volta para o trabalho, checa o Instagram, volta para o trabalho. Você não está sendo eficiente. Você está gastando energia extra a cada transição. É o que os cientistas chamam de custo de alternância. E esse custo se acumula ao longo do dia, te deixando mentalmente esgotado.
Mas não para por aí. O excesso de estímulo também afeta sua capacidade de sentir prazer. Quando você está constantemente exposto a estímulos intensos, cores saturadas, sons altos, dopamina fácil de redes sociais, seu cérebro aumenta o limiar do que é necessário para te fazer sentir bem. Coisas simples como uma conversa tranquila, uma caminhada, um livro, começam a parecer chatas. Não porque elas são chatas, mas porque seu cérebro está viciado em estímulo constante e intenso. E isso cria um ciclo vicioso. Quanto mais estímulo você consome, mais você precisa para se sentir satisfeito. Agora vamos falar de algo específico e super importante: luz. Pode parecer um detalhe bobo, mas a luz artificial é um dos maiores disruptores da sua saúde mental e física. Por quê? Porque durante milhões de anos, nosso corpo usou a luz solar como principal sinal para regular praticamente tudo. Quando acordar, quando dormir, quando produzir hormônios, quando estar alerta ou relaxado. Isso se chama ritmo circadiano e ele é absolutamente fundamental para o funcionamento saudável do organismo. O problema é que hoje você passa a maior parte do dia em ambientes fechados, sob luz artificial. E pior, você passa horas olhando para telas que emitem luz azul, que é o tipo de luz que o cérebro associa com o meio-dia, com o momento de estar alerta e ativo. Quando você olha para o celular ou computador à noite, você está literalmente dizendo para o seu cérebro: ei, ainda é dia, não relaxa, não produz melatonina, não se prepara para dormir. O resultado? Insônia, sono ruim, cansaço crônico. E não é só a luz azul, é a intensidade, é a constância, é o fato de que você passa mais tempo olhando para uma tela do que para o horizonte, para o céu, para a natureza. Estudos mostram que passar tempo na natureza, especialmente com exposição à luz natural, reduz significativamente os níveis de cortisol, melhora o humor, aumenta a criatividade e restaura a capacidade de atenção. Mas quando foi a última vez que você passou mais de 2 horas seguidas ao ar livre, sem tela, sem pressa, só observando? A sobrecarga sensorial também vem do ambiente sonoro. Vivemos cercados por ruídos, trânsito, máquinas, notificações, conversas sobrepostas, músicas em lojas, anúncios. O cérebro processa tudo isso, mesmo quando você não está conscientemente prestando atenção. E isso gera uma carga de fundo constante que te impede de realmente relaxar. Silêncio verdadeiro, aquele silêncio que nossos ancestrais experimentavam regularmente, virou artigo de luxo. E sem ele, o sistema nervoso nunca sai completamente do modo de alerta. Então vamos juntar tudo. O que realmente está acontecendo aqui é um desalinhamento profundo entre o que seu corpo foi programado para fazer e o que a vida moderna exige dele. Você foi feito para se mover, mas passa o dia sentado. Você foi feito para ter contato social profundo, mas suas interações são majoritariamente superficiais e digitais. Você foi feito para ter períodos de desafio seguidos de descanso, mas vive em estresse crônico sem pausa real. Seu corpo não entende a diferença entre um deadline de trabalho e um ataque de um predador. Para o sistema nervoso, ambos são estresse, ambos ativam a mesma resposta. Libera a adrenalina, aumenta o cortisol, acelera o coração, desvia a energia de funções não essenciais, como digestão e imunidade. Isso é perfeito quando você precisa correr de um perigo e depois relaxar. Mas quando esse estado se torna crônico, e ele é crônico para a maioria das pessoas hoje, o corpo começa a pagar o preço. Inflamação, ansiedade, depressão, doenças autoimunes, problemas digestivos, tudo isso está ligado ao estresse crônico. E aqui está a parte mais insidiosa. A cultura moderna glorifica a produtividade incessante. Trabalhar muito, dormir pouco, estar sempre disponível, sempre conectado, sempre fazendo algo, isso virou sinônimo de sucesso. Mas biologicamente, isso é suicídio lento. Seu corpo precisa de recuperação, seu cérebro precisa de tédio.
de momentos sem estímulo, para consolidar memórias, processar emoções, gerar insights criativos. Quando você tira isso dele, você não está sendo produtivo. Você está se esgotando. E tem outro ponto crucial: a qualidade da comida. Nossos ancestrais comiam alimentos integrais, naturais, sazonais. Hoje, a maioria das pessoas consome produtos ultraprocessados, cheios de açúcar, corantes, conservantes, substâncias que o corpo humano nunca foi exposto antes. E o intestino, que é onde mora uma parte enorme do seu sistema imunológico e da produção de neurotransmissores como serotonina, está constantemente inflamado e desequilibrado. Isso afeta diretamente seu humor, sua energia, sua clareza mental. Então aqui está o que acontece. Diante de todo esse desalinhamento, de toda essa sobrecarga, seu cérebro faz a única coisa que ele sabe fazer para te proteger. Ele entra em modo defesa constante. E quando você está em modo defesa, você não está criativo, você não está aberto, você não está conectado. Você está reativo, você está cansado, você está ansioso, você está irritado. Você está apenas tentando sobreviver ao dia. E aqui está a armadilha. Quando você se sente assim, a tendência é achar que o problema é você, que você não é forte o suficiente, que precisa se esforçar mais, que precisa de mais disciplina, mais força de vontade. E aí você tenta forçar. Você toma mais café, você dorme menos, você se cobra mais. Mas isso só piora o problema. Porque não é sobre força de vontade. Você não pode simplesmente decidir ignorar a biologia. É como tentar segurar a respiração indefinidamente. Eventualmente, o corpo vence. A verdade é que força de vontade é um recurso finito. E quando você está constantemente lutando contra o ambiente, contra os estímulos, contra o próprio design do mundo moderno, sua força de vontade se esgota rápido. E então você se sente culpado, fracassado, inadequado. Mas olha, não é culpa sua. Você está tentando funcionar em condições para as quais não foi feito. E até que você reconheça isso, você vai continuar se sentindo assim. Então o que você faz? A resposta não é abandonar a vida moderna e ir morar numa caverna. Embora eu admito, às vezes seja tentador. A resposta é ajustar o ambiente. E aqui está a boa notícia. Pequenas mudanças no ambiente têm um impacto muito maior do que tentar se forçar a mudar com pura força de vontade. Primeiro, luz. Tente pegar luz solar de manhã, mesmo que sejam só 10 minutos. À noite, diminua a exposição a telas pelo menos 1 hora antes de dormir. Ou use filtros de luz azul. Se você trabalha em ambiente fechado, faça pausas regulares para olhar para longe, de preferência para fora, para dar um descanso para os olhos e para o cérebro. Segundo, reduza estímulos desnecessários. Desative notificações que não são urgentes. Crie blocos de tempo sem celular. Experimente passar uma manhã de fim de semana sem tela nenhuma e observe como você se sente. Não subestime o poder do tédio. É nesses momentos que o cérebro realmente descansa e se reorganiza. Terceiro, movimento. Você não precisa virar atleta, mas precisa se mover. Caminhadas, alongamentos, qualquer coisa que tire você da posição sentada e coloque seu corpo em movimento. Isso não é luxo, é necessidade biológica. Quarto, natureza. Sempre que possível, passe tempo ao ar livre. Parques, praias, montanhas, até um quintal serve. Estudos mostram que 20 minutos na natureza já fazem diferença mensurável nos níveis de estresse. Quinto, sono. Priorize. Durma num quarto escuro, fresco e silencioso. Respeite seus ciclos naturais de sono e vigília o máximo que puder. O sono não é tempo perdido. É quando seu cérebro se restaura, consolida aprendizados, regula emoções. Sexto, conexão real. Encontre pessoas pessoalmente. Converse olhando nos olhos. Toque, abrace. Nada substitui a conexão humana física e presencial. Seu cérebro foi feito para isso. E olha, você não precisa fazer tudo de uma vez. Escolha uma coisa, ajusta, vê o que funciona para você.
O importante é entender que você não está quebrado. Seu cérebro está respondendo exatamente como foi programado para responder. Só que ele está respondendo a um ambiente que não condiz com seu design original. E quando você ajusta o ambiente, você deixa de lutar contra a biologia e começa a trabalhar com ela. Se esse vídeo fez sentido para você, eu quero que você faça uma coisa. Escolha uma mudança de ambiente para implementar essa semana. Só uma. E depois me conta nos comentários como foi. Eu leio todos e adoro saber o que funciona para cada um de vocês. E se você quer continuar explorando o lado oculto da ciência, se inscreve agora no canal e deixa aquele like para fortalecer o vídeo. Ativa o sininho também, porque eu posto conteúdo novo toda semana que vai mudar a forma como você entende seu próprio corpo e mente. Cuida do teu cérebro. Ele é a única ferramenta que você tem para viver a vida que você quer. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.